né? Que é sobre a comunicação não violenta. E aí eu vou trazer, tanto hoje quanto na quarta-feira, uma discussão em cima disso. Boa tarde, Paula! Bom, pessoal, então, para a gente falar de comunicação não violenta, a gente precisa primeiro contextualizar que a comunicação não violenta, ela não é uma forma de falar. Como assim, Mariana? Não, gente, não é você ser bonzinho, tá? Isso não é comunicação não violenta. E não é você deixar de falar o que precisa ser falado, tá? Então, a comunicação não violenta, ela envolve, sim, uma fala autêntica e você trazer qual é a situação problema, para que a gente consiga juntos trazer uma solução. E eu falo que a comunicação não violenta, gente, na teoria, ela é simples. Se a gente seguir alguns passos da comunicação não violenta, é fácil a gente colocar em prática. O mais difícil da comunicação não violenta é a gente vivenciá-la, mas vivenciá-la de verdade em todas as nossas relações. Tanto ali na minha relação com as pessoas próximas de mim, com a minha família, tanto no ambiente profissional. E para a gente começar a falar de comunicação não violenta, a primeira coisa que eu faço é como você está. E aí aqui, gente, se a gente não conseguir responder de verdade essa pergunta, a gente não consegue falar de comunicação não violenta. Vocês percebem que todo começo de conversa a gente traz como você tá? Ah, tá tudo bem? Geralmente a gente responde assim, é meio que automático, né? Mas e quando alguém responde que não? Como é que a gente reage? Eu tô pronta para ouvir um não? Eu tô pronta para ouvir eu não tô bem. A gente não tá, porque parece que é meio automático, né? Então, gente, para a gente começar falar sobre comunicação não violenta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é respira fundo e se pergunte: como eu estou hoje? E mostrar o interesse genuíno pelo outro. Como o outro está, mas como o outro está verdadeiramente. Né? E a comunicação não violenta, ela começa exatamente assim. Sabendo como eu estou, qual o meu sentimento, quais as minhas necessidades que eu estou precisando atender nesse momento, tá? Então, o Rancharan, ele fala sobre comunicação, ele diz que o diálogo é a unidade básica de trabalho em uma organização. E a qualidade do diálogo determina como as pessoas coletam e processam informações, como tomam decisões e como se sentem sobre elas mesmas e sobre os resultados dessas decisões. Enfim, gente, falar de comunicação é essencial, porque é isso que garante conexão com as pessoas. É isso que garante crescimento. É isso que garante que a gente encontre soluções para lidar com as nossas necessidades e com os nossos problemas, tá? Então, gente, comunicação não violenta não é uma nova forma de falar. É uma nova forma de ver o outro e de ver a si mesmo. É a gente sair de um ambiente onde tudo o que acontece, a nossa primeira pergunta é: quem está errado? Para um ambiente de quais as necessidades de todos e o que a gente pode fazer, né, com a comunicação, com o diálogo, com a relação com as pessoas, de forma que a gente consiga atingir todas as necessidades. E aí eu pergunto, quando a gente está num contexto onde se busca culpados, a gente tem liberdade para falar? A gente tem segurança de estar errado? Então, o que a gente faz? A gente esconde. A gente põe no tapete ali as nossas angústias e os nossos erros.
ou seja, a gente não os desenvolve. Agora, se eu começo a ouvir o que cada um dos envolvidos tem para falar, e qual o sentimento de cada um deles, e quais as necessidades de cada um dos envolvidos, aí eu consigo falar sobre o como me comunicar de uma forma não violenta e como ser mais assertivo na comunicação, tá? Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente tem 3 grandes pilares que a gente precisa pensar, que é a autenticidade, ou seja, gente, a comunicação não violenta não é esconder o que a gente tem para falar, mas é sim a gente ser autêntico, a gente ser sincero e a gente falar o que a gente está sentindo e o que a gente precisa. E buscar uma solução em cima disso, tá? Então, a comunicação não violenta, ela envolve sim uma transparência na comunicação. Uma melhor forma de lidar com o meu sentimento e o sentimento do outro. Então, se envolve sentimento, se envolve a importância de ouvir o outro, o segundo pilar da comunicação não violenta é a empatia. E como terceiro pilar, a gente tem a autocompaixão. Quando eu falo de autocompaixão, é a gente se olhar mais e a gente se criticar menos. É a gente se punir menos. Então, por exemplo, um colaborador me pede ajuda em determinado contexto. Só que, gente, eu verdadeiramente não posso ajudar. Só que o que a gente tende a fazer? Se culpar pelo fato de não poder ajudar o outro. Então, o que a gente faz? Nossa, como você é egoísta, Mariana. Você podia ter ficado um tempo a mais na empresa para ajudar o colaborador. Vocês também fazem isso? E aí a gente precisa pensar, será que de fato é isso que a gente precisa fazer? E aí você se chama de egoísta, você se chama de monstro e você não se perdoa. Isso está longe de ser comunicação não violenta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não necessariamente eu preciso atender o pedido do outro. Que eu posso sim dizer não. E isso não é ser egoísta. E eu não posso me punir por causa disso. Então, esse é um dos grandes pilares da comunicação não violenta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Mariana, a comunicação não violenta depende do autoconhecimento. A comunicação não violenta depende sim de mim, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, do que eu estou precisando. Se eu não souber, se eu não entender isso, eu não consigo ter uma comunicação autêntica e eu não consigo ter uma comunicação assertiva. Então, vamos falar sobre o pilar autenticidade? E aí, para falar dele, a gente precisa analisar os 4 componentes da comunicação não violenta. E o primeiro deles é a observação. O que é isso? Para eu conseguir me comunicar de forma assertiva e entender o que está acontecendo aqui dentro, a primeira coisa que eu preciso fazer é qual o contexto que eu estou inserida. E sem julgamentos. Ou melhor, evitando julgamentos. Então, por exemplo, ao invés de eu chegar e falar fulano foi autoritário comigo, porque isso é uma interpretação, eu posso falar o fulano falou comigo de uma forma ofensiva para mim. O fulano falou isso, isso e aquilo e me deixou em uma posição onde eu não pude, não me senti confortável de reagir. Isso é não fazer julgamento, tá?
Uma outra questão, para vocês verem como essa questão do julgamento é importante na comunicação não violenta. Uma vez, um antigo diretor chegou para mim e falou assim: Mari, me desculpa, por ontem eu fui agressivo com você. Aí eu parei, assim, olhei e falei: agressivo comigo? Que horas? Aí ele, não, naquela hora que você me perguntou do Anderson e eu respondi para você de uma forma mais incisiva que eu não podia falar com você naquele momento. Percebem a diferença? O julgamento seria ele virar para mim e falar: fui agressivo com você ontem. Isso é julgamento. E o que seria esse contexto, essa observação? É ele falar: no momento que você me perguntou do Anderson, eu te respondi de uma forma mais incisiva. Isso é observar o contexto. Tá? Percebem a diferença? Por que isso é tão importante? Para ele foi agressivo. Para mim, ele não foi agressivo. Percebem que julgamento tem tudo a ver com interpretação? Então eu não senti agressividade, então não tenho porquê eu desculpá-lo. Então isso não despertou em mim nenhum tipo de sentimento, então não gerou em mim também uma necessidade. Ou seja, que importância que a gente tinha de conversar a respeito. Mas ele se sentiu na necessidade de conversar comigo porque ele se sentiu mal. Então eu tô falando o quê? Teve um contexto onde ele achou que foi agressivo comigo. Ele se sentiu desconfortável com essa situação e veio e me pediu desculpas. E um terceiro momento, isso mostra, a gente consegue entender qual é a necessidade dele. A necessidade dele é talvez de se sentir confortável diante de uma situação que deixou ele desconfortável, que foi o fato dele pedir desculpas. E aí, nesse contexto todo, então, o que eu tenho dentro dessa comunicação não violenta que ele teve essa postura comigo? Ele trouxe o contexto, ou seja, a observação do que aconteceu. Ele traz o sentimento dele. Em cima do sentimento, a gente consegue entender qual a necessidade do outro, né? Que é o quê? É dar nome aos sentimentos, tá? Então, ele conseguiu fazer isso. E para um quarto passo, a gente, se tivesse sido, para mim, incômodo, talvez a gente entrar num consenso ali de qual solução que a gente poderia encontrar juntos. Se eu tivesse me sentido incomodada com a situação, eu poderia ter falado, não realmente, eu me senti desconfortável, porque eu esperava que você fosse me passar uma postura, que você tivesse uma postura diferente comigo, né? Porque assim, a minha necessidade era mais transparência na fala, mas não de uma forma agressiva, se fosse esse o meu pensamento. E aí eu poderia finalizar a conversa ali com um pedido no sentido de, olha, então quando tiver alguma situação em que você estiver ocupado, você pode simplesmente falar para mim, Mari, você pode me chamar daqui um pouquinho e a gente conversa? E aí eu vou entender exatamente o que está acontecendo para que a nossa comunicação seja um pouco mais assertiva. Tá? Então, quando eu falo de comunicação não violenta, a gente precisa olhar os 4 componentes da comunicação, que é o contexto que a gente está inserido, a gente conseguir observar esse contexto, é observar o sentimento que esse contexto está despertando em mim e qual a minha necessidade que não está sendo atendida, porque só assim eu consigo buscar uma solução para o problema. É por isso que quando a gente vai dar um feedback, a gente precisa observar para esses 3 cenários aí, para esses 3 componentes, para que eu consiga agir de forma racional com o outro, tá? Para que eu consiga dar um feedback mais fidedigno e mais genuíno, sem levar o meu sentimento. Como assim, Mari? Tem como separar sentimento?
Não é que eu não vou falar do meu sentimento, mas eu não vou expressá-lo. Por exemplo, se eu der um feedback em um momento em que eu tiver com muita raiva, a chance de eu ser julgadora e de eu ser menos assertiva é muito maior, tá? Então, a comunicação não violenta diz respeito a eu conhecer os meus limites, é eu entender o meu sentimento, é eu entender a minha necessidade que não está sendo atendida pelo outro. E só depois que eu entender isso é que eu consigo bater um papo com o outro e resolver o nosso problema, tá? E aí, quando eu trago isso, esses 4 componentes, para minha fala, para o que eu estou sentindo, eu consigo olhar para o outro com mais empatia. E, consequentemente, olhar para mim com mais compaixão, sem tanto medo de errar, tá? E aí, para resumir hoje aqui um pouco da nossa fala sobre essa comunicação não violenta, a gente pode resumi-la em 4 palavrinhas. Primeiro, a comunicação não violenta, ela envolve compreensão do outro e de si mesmo, e, gente, principalmente de si mesmo, tá? E aí, quando eu compreendo os meus sentimentos, quando eu compreendo o que está dentro de mim, eu abro diálogo para o outro expressar também o que ele está sentindo. É isso mesmo, Camila. A comunicação não violenta é primeiramente sobre nós, depois sobre o outro. Justamente. Quando eu falo de mim, quando eu falo dos meus sentimentos, eu gero uma conexão no outro, eu gero um ambiente de confiança para que o outro também fale dele. Então, se eu me mostro, eu permito que o outro se mostre também. Então, tendo essa relação de confiança, eu gero conexão. Então, eu conecto com o outro. E quando gera essa conexão, a gente consegue juntos encontrar uma solução. Então, eu posso simplesmente virar para o outro e falar assim, olha, eu não sei exatamente o que fazer, mas eu preciso da sua ajuda nisso. E a gente pode buscar uma solução juntos. O que você acha? A gente pode fazer isso. Então, a comunicação não violenta, a gente basicamente ela tem que seguir essa trilha. Primeiro, a compreensão. Segundo, gerar um ambiente de confiança para que haja troca. E nessa troca, gera conexão. E é essa conexão que vai gerar a solução dos problemas, a solução do que a gente precisa. É essa conexão que gera aquele senso de parceria, aquele senso de tamo junto, tá? Então é isso que a gente precisa fazer. Isso é comunicação não violenta. Comunicação não violenta, como a gente disse no começo, não é ser bonzinho. Não é não se expressar. Mas comunicação não violenta é saber exatamente o que você está expressando. Comunicação não violenta é eu me colocar numa situação de vulnerabilidade com o outro, é eu gerar conexão e a gente encontrar a solução juntos. Bom, pessoal, e o nosso Coisa de RH de hoje fica nessa, né? Falando aí um pouquinho do conceito de comunicação não violenta. E o que eu quero deixar para vocês é que, assim, gente, a teoria da comunicação não violenta não é complexa. Ela é simples, mas ela precisa ser vivenciada diariamente. E aí aqui, gente, tem que ser de fato diariamente. Eu preciso trabalhar a minha comunicação, tá? Como é que eu comecei a trabalhar a comunicação? Em cima de feedbacks. Eu recebi feedbacks 2 vezes sobre... eu era muito agressiva quando eu estava defendendo o meu ponto de vista e acabava não ouvindo o que o outro tinha para falar. E eu venho fazendo esse exercício diariamente para que eu consiga entender em mim qual é a minha necessidade, qual é o meu sentimento, para que depois eu consiga resolver, tá? Então, o que a gente vai fazer? Na próxima quarta, no nosso próximo Coisa de RH, 12h30,
a gente vai falar um pouco sobre prática da comunicação não violenta. O como que eu posso, por exemplo, dar um feedback. E aí, se vocês quiserem, venham participar, 12h30 na quarta-feira, e a gente pode mostrar ao vivo algumas situações de como se portar diante de um feedback, por exemplo, tá? Eu conto com vocês, então, no nosso próximo Coisa de RH, e quarta-feira a gente vai praticar um pouquinho dessa comunicação não violenta, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até quarta.